o quanto o mundo espiritual ele é real e o quanto não podemos negligenciar isso. Sim, o mundo espiritual ele é tão real quanto o chão que a gente pisa, né? Isso é fato. E como você disse, a geração passada viveu muito mais milagres do que as de hoje, porque as de hoje falta santidade. No céu não entra quem não é santo. Quem é bom entra no céu e entra no inferno também quem é bom. Porque se fosse assim, muitas pessoas de outras religiões que fazem muita caridade, Yang, estariam no céu também. Então estaria fora da palavra, porque a palavra diz que muitos ficarão para fora. Então tem muita gente que não vive os milagres que Deus gostaria de estar realizando hoje porque falta santidade. E santidade no meio cristão hoje é como se estivesse escasso. Se você jejua muito, é algo assim, tá fora. Pra que isso tudo? Tá querendo ser Deus. Tá querendo ser Deus, né? Sim. E assim, tem batalhas espirituais que nós precisamos ter um nível de santidade maior, né? E o jejum não é pra você jejuar quando você vai pra uma igreja ou fazer uma libertação. O jejum, você tem que ter ele como se fosse uma poupança. Sim. Você jejua todos os dias. O libertador, ele jejua todos os dias, Yang. Eu não posso me dar o luxo de jejuar somente quando eu vou fazer uma oração. Ali eu não jejuo. No dia da oração de uma batalha espiritual, eu estou cheia do Espírito Santo. Eu preciso estar bem alimentada, eu preciso estar com sono em dia, saúde. Porque se manifestar um demônio, e quando a gente fala de hierarquia alta, pode ser que demore 3, 4 horas para o demônio ir embora. E eu preciso estar ali, firme, né, com o físico bem alinhado. Sim. Então, o jejum é uma prática de santidade que está sendo deixada de lado pelo meio cristão e deveria estar com mais força hoje dentro das igrejas. Sim, até sobre o jejum, outra coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, tem algumas pessoas que elas fazem o jejum, por exemplo, de chocolate. O jejum de Coca-Cola. Sim. Né? O jejum mais saudável que existe é o de mais Coca-Cola. fácil. O jejum de, eu vou tirar... Eu já vi algumas pessoas, tipo assim, eu vou fazer um jejum, eu vou tirar a minha série favorita. Esse tipo de jejum, ele tem validação ou não? O jejum realmente é o jejum de você se abster por um tempo de alimentação, de se alimentar? Sim, o jejum correto é não comer e não beber. É não comer e não beber. Não beber. Esse que você disse são renúncias que você faz por um tempo. Então não é jejum. Não é jejum, é renúncia. Renúncia você faz por um tempo, voto você faz por um tempo. Tem renúncias que você pode fazer por uma vida toda. Olha, eu não tomo mais o refrigerante, como você disse. É um voto perpétuo. Você não pode quebrar. Agora, o jejum é não comer e não beber, não tem meio termo. Né? Se você não come, você está de jejum. Agora, se você abre parênteses, não é jejum. Não é jejum. É tipo assim, você tá, por um tempo, você tá fazendo ali, não, eu vou abrir mão disso aqui. Sim. Mas não te traz o mesmo impacto espiritual que um jejum? Não traz, porque o jejum é um aceleramento, né? O odre precisa ser alargado, o odre é a alma. E a alma, ela tem muita gente hoje que a alma governa o espírito. Então, você vê que dentro das igrejas, o Espírito Santo perdeu esse lugar de voz, porque as pessoas são almáticas. Sim. E quando a alma governa o Espírito Santo não tem vez. Você vê que tem muitas pessoas que falam que gosta, vai porque quer, mas não carrega o direcionamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não mora na sua alma, tá? Ele não mora na sua alma? Não, ele mora no compartimento chamado Espírito, porque o seu Espírito, ele é eterno, ele é um pedacinho de Deus dentro de você e o Espírito de Deus não peca. Então o Espírito Santo, ele precisa morar num lugar de santidade. A alma não, a alma é o lugar dos demônios, é onde eles ficam agrupados para fazer as pessoas caírem. Tem um texto, Efésios capítulo 6, versículo 12, que acho que é um pilar interessante para a gente adentrar mais sobre a questão espiritual. E diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, né? Que às vezes a gente coloca tudo num pacote só. Mal é mal. Não, tem os principados, as potestades, os príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a primeira coisa, vamos separar isso aqui para entender. O que
de fato é a potestade? O que é uma potestade, um principado e potestade? Sim. Eu costumo dar treinamento, né? E muitas pessoas chegaram para mim e falaram, pastora, eu vivi anos dentro da igreja e eles diziam que a minha luta não é contra carne nem sangue, principado e potestade. Mas eu não sabia quem eram eles. E eles não dão ênfase para isso. Sim. Tem muitos ministérios, Yang, que eu escutei falando assim, olha, eu não fico dando palco para demônio. E eu digo com toda sinceridade, não é palco, você não tem autoridade. Porque quando você tem autoridade, você domina aquele ambiente. E quando falamos de principados, estamos falando de tronos. No céu existe uma hierarquia, tanto angelical quanto da demonologia. E esses tronos, eles se classificam em 4 príncipes infernal, que começa com Lúcifer, que foi quem se rebelou no céu, cai como Satanás, entra Belial, que são os tronos, os espíritos de loucura, e fecha com Leviatã, sim, que é o trono da soberba. E abaixo dele vem mais algumas hierarquias que trabalham juntos. Os tronos trabalham em conjunto. Você não vai ver um trono trabalhando sozinho. Quando nós falamos de trono, um está atrelado a outro. Tanto que, quando a gente fala, vou dar um exemplo até a gente entrar na profundidade. Belial trabalha junto com Lilith, que trabalha com Mamon. Então, é uma tríade. Jezabel, quando a gente está falando, ela não é trono. Ela está abaixo de trono, porque ela precisa de um corpo para manifestar. E a gente vai entrar na palavra e eu vou te provar o que eu estou dizendo. Então, Jezabel, ela atua numa tríade. É Acabe, Baal e Jezabel. Então, você não vai só expulsar Jezabel. Você precisa identificar primeiro Acabe, porque ele vem antes dela. Ele é o rei antes dela. Quando ela entra na vida de Acabe, ele já existe. E ele já é passivo, ele já é omisso. Então, você vai identificar agora a bipolaridade, Yang. Porque uma pessoa, está em desnível. Você vê que uma hora é passiva, daqui a pouco levanta aquela manipulação, aquela soberba, não tem um equilíbrio. Então, você identifica que tem uma tríade ali governando. Então, quando nós fazemos a oração, eu sou precisa. Quando eu identifico, eu falo, bipolaridade eu já te achei, que é um trono dos espíritos de loucura junto com Jezabel atuando. Então, no mundo espiritual, você precisa dar voz de comando. E você precisa ter certeza do que você está fazendo. Porque o que movimenta o mundo espiritual não é eu acho. Eu acho não muda a vida de ninguém, nem nunca mudou. O que muda é palavra. E os demônios, eles entendem quem carrega isso aqui, ó. E entende, porque os satanistas, eles estudam a Bíblia de dia e de noite. Eles entendem de atos proféticos, datas. Tem datas na Bíblia que o povo cristão não está fazendo mais. Como as festas bíblicas, que são leis perpétuas. Sim. E foi esquecida de lado. Hoje eles não cultuam mais. Mas o lado dos satanistas, eles têm isso muito aflorado. E eles fazem de tudo que eles têm na Bíblia para o uso deles. Eles automaticamente mantêm a busca da informação, eles sabem as datas, e diferente dos cristãos que está deixando de lado. E eu quero trazer algo aqui que eu acho que vai ser muito bom para quem está assistindo a gente. Eu já vou ministrar quarta-feira no culto, né? Deus já me deu a revelação. Quando você vai em Sunamita, em 2 Reis, ali tem um código. Isso eu digo porque eu estudo os satanistas. Eles usam da lua nova para abrir portais para os demônios descer com mais intensidade e fazer algum tipo de trabalho, né? E ali tem um código para mim e para você. Você vê que a Sunamita, o marido dela fala assim, ó, por que você vai hoje lá buscar o profeta? Não é sábado, nem dia de lua nova. A lua nova é um código. A lua nova, antigamente, as pessoas buscavam o profeta para conversar com ele, para descer algo diferente na lua nova. A lua nova não está ali por acaso. Só que as pessoas passam batido, Yang, o texto. E nós, cristãos, na lua nova, abre-se um ciclo no mundo espiritual e você precisa fazer com mais intensidade as suas orações. É onde você jejua mais, onde você lê mais as escrituras. Faça uma campanha com Deus, que tem um portal com mais força aberto dentro da lua nova. Dentro da lua nova? Dentro da lua nova. E como que é essa logística? Então, porque nós temos as fases da lua. Sim. E quando entra a lua nova, pela passagem bíblica, como eu li, ali tem um código. Na hebraica, quando você estuda, tem todo um contexto. E quando fala lua nova, o próprio marido já dá o código. Não é dia de lua nova, porque eles buscavam os profetas, os grandes homens de Deus, para ter algo a mais. Então, na lua nova, se abre esse comando no mundo espiritual. Só que nós deixamos para lá, ou passamos batido, não lemos o texto. Mas tem muito código. Eu trabalho com códigos na Bíblia. O meu ministério é pautado em códigos. E eu trago essas revelações para despertar o seu espírito. Para que a pessoa ela entenda de fato o que é a realidade do mundo espiritual. Então, os principados e potestades, então a gente está falando, é um tipo de escalão. Isso. Onde ali estão os maiorais. Isso, uma hierarquia, são os daimons. Não são os tipos que manifestam.
Não, o trono não manifesta. Manifesta porque o seu corpo não tem energia suficiente para aguentar. Então, ele é o que está acima, na cabeça. Ele está governando todo um sistema, para você entender. E tem os subordinados, são os duques infernais, né? Na demonologia, nós estudamos hierarquia de legiões. Então, vou dar um exemplo. Tem Belial, que abaixo está as cabeças de Belial, que são ansiedade, espírito de loucura, e entra a síndrome do pânico, toda essa linha da mente. Só que abaixo dele, Yang, vai vir legiões. Pode ser que diga assim, de 70 demônios na área infernal que atua sobre a sua mente. Então, eles são extremamente organizados. Os demônios, eles trabalham em tempos. Uma parte de manhã, daqui a pouco entra outra parte à tarde, e assim vai indo. Isso é no dicionário da demonologia que nós temos esse entendimento. Então, eles são extremamente organizados. E o lado cristão está faltando organização. Eles estão deixando a desejar. Eles deixaram de estudar o seu inimigo. O crente negligencia muito. Negligencia. Né? E eles não sabem, Yang, com quem está guerreando. Então, você vai ficar orando contra anjo? Anjo é seu aliado, anjo está trabalhando para você aqui na terra, Deus disponibilizou. Então eu não posso o tempo todo só estar pedindo na oração, porque eu não sou escrava, eu sou filha. E quando é filha eu tenho mentalidade de reino. Então as pessoas estão orando de baixo para cima. Não, você tem que orar de cima para baixo. Um libertador que entende de demonologia, de batalha espiritual, ele dá decreto nas cortes celestiais para movimentar a terra. Então está faltando esse conhecimento dentro das igrejas. Uau. Por exemplo, tem um texto que Jesus ele diz assim, olha, casta de demônios só sai com jejum e oração. Sim. Esse tipo de demônio, na classificação, onde que está posicionada essa casta de demônio? É um tipo de hierarquia? É um tipo de demônio específico? Como que funciona? Quando ele diz casta de demônios, no original é Ginos. Ginos significa, como está falando, da hereditariedade. Então, são demônios de patente baixa. É a hierarquia mais ralé, para você, bem sincero, para você entender. Então, quando eles estão atuando, você vai ver ali o exemplo do vício de jogos, bebida. Então, a gente faz o quê? Chama o quê? Zé Pilintra, Exu Tranca-Rua, algo que está ali naquela patente baixa. É muito mais fácil de tirar, para você entender. Agora, quando entra no trono, como eu falei, vai ser uma batalha espiritual um pouco mais acirrada, porque você tem que ter conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo prático, acredito que todo mundo vai entender. Estamos aqui brincando de esconde-esconde. Eu estou escondida, o Yang também, Janaína também. Só que você me achou. Aí você fala, Thalita, eu te achei. E eu saio para fora. Só que a Janaína está escondida. E se você não acusa ela, ela continua escondido. E tem demônios que ficam alojados na alma, escondidos uma vida inteira, porque eles não foram descobertos. Enquanto você não desmascara ele, ele não vem para fora. Ele ficou oculto. Fica oculto. E ele fica reinando dentro da vida daquela pessoa. Ele fica governando a mente. Enquanto você não é liberto de verdade, e quando você entra numa batalha espiritual, você precisa identificar as maldições hereditárias. Porque tem que fechar os portais no mundo espiritual. E quando você termina essa batalha espiritual, você não pode deixar aquela pessoa embora sem evangelizar ela. Porque vai entrar 7 pior. Cara, isso aqui é fantástico. Ou seja, não é só você chamar uma pessoa, orar, expulsar e tá ok. Você tem que evangelizar essa pessoa. Sim. Ela precisa estar constante ali naquele ambiente, presente ali, para que não haja 7 espíritos que entram nela. Porque eu vou dar um exemplo profético para você entender os 7 espíritos. Nada na Bíblia é por acaso. Quando nós falamos de sai 1 e volta 7, 7 na Bíblia é profético, tanto da linha da perfeição de Deus, quanto na linha dos demônios. Quando expulsa 7, Yang, nós temos o candelabro. O candelabro tem 7 hastes com 7 espíritos de Deus. Vou dar um exemplo, ele está dentro de você, acoplado. Conforme você vai pecando, uma chama vai se apagando, você peca de novo, outra chama, consequentemente até chegar na 7ª. Quando chega na 7ª, o Espírito Santo, ele sai, ele se entristeceu. E o que vai entrar para completar? Os 7 demônios, eles vão se acoplar ali, para você entender, e começa a governar a sua alma. E você vê que muitas pessoas, quando eles já começam a governar a alma, já saiu do governo cristão, da mente de Cristo. Tem muitas pessoas que são os demônios que estão governando a mente e estão liderando igrejas, porque não é liberto. Porque o processo da libertação não é da noite para o dia. Tem muita gente que subiu, fala bonito, ora bonito, mas naquele grande dia não vai entrar, porque não carrega santidade. Você precisa ministrar aquela igreja e ensinar
tronos, ensina o porquê que aquele demônio está atuando. A pessoa tem que fazer uma faxina dentro da casa, que é a alma. Não adianta você só orar. Orar é um pontapé inicial. Só que a faxina e a limpeza. E tem muitas pessoas que estão procrastinando, que é o trono de Belfegor, é o trono da preguiça. Eles fazem preguiça. Eles fazem assim, Yang, ora por mim. Você vai lá, você jejua por mim. Leva foto. Leva foto. Só que você não quer limpar a bagunça. Aí você quer que terceirizar, alguém que cuide da sua vida. No meu ministério não tem isso. Você vai virar uma grande libertadora. Você vai aprender a limpar a sua bagunça. Porque não tem como eu limpar a sua bagunça. Eu posso te dar um direcionamento e uma palavra. Mas você tem que se posicionar. Salvação é individual. Obras também. Então não fica se apegando porque o outro já conquistou. O outro vai te dar um caminho. Mas quem trilha esse caminho é você e Jesus Cristo. Ele nunca disse que ele é a chegada. Ele é o caminho. Então, esse caminho é você e Cristo. Uau. Agora, como que eu vou limpar a sua casa? Eu dou até exemplo. Quando você não quer limpar a casa no físico, você não tem que contratar uma diarista? Sim. Pronto, o pastor é diferente. Ela que limpa a minha bagunça. Libertação em alto nível é confronto de mente, é você nascer do espírito. Pastora, como funciona a ação de demônios, por exemplo, trazendo a influência no mundo físico, né? Porque a gente sabe que o mundo espiritual, ambos, eles se coligam, né? Então, uma ação que é feita no mundo físico, ela pode liberar algo no mundo espiritual e no mundo espiritual liberar algo no mundo físico. Sim. Pegando pelo ponto de vista, por exemplo, eu já entrei, assim, em casas, né? Você deve ter entrado também. Que, cara, quando você entra na casa, a energia é pesada. Sim. Você sabe aquela casa, assim, que você entra nela e ela tem aquele... É uma casa... não é bem o cheiro de mofo, mas é uma casa fria, gelada, uma casa escura. Que você entra e automaticamente, quando você tem a sensibilidade espiritual, você já sente, cara, algo estranho nessa casa. Como é a ação de demônios em uma casa suja, casa que tem sujeira, que louça fica na pia, que dorme a louça na pia? Qual tipo de ação demoníaca que pode ter dentro daquela casa? Sim, e você começou fazendo a pergunta e Deus já me deu um gancho, eu vou aproveitar para fazer a interpretação. Quando você entrar numa casa e você sentir essa opressão, esse gelo que você disse, algo ali que está em desacordo, se você quiser identificar o demônio rápido, cirúrgico, você vai na parede do banheiro. Eles gostam de parede gelada. Então, você vai entrar no banheiro, você vai sentir algo diferente. E quando as suas mãos começam a suar gelado, é demônio no ambiente. E você vai sentir os pés gelados e a mão gelada, e você não estava sentindo aquilo. Você vai sentir o cabelo como se fosse um choque, Yang. Você fala assim, nossa, como minha cabeça está arrepiada. É demônio no ambiente. E eles gostam tanto de lugar desorganizado, sujo, mas isso reflete muito a mente da pessoa, como está a alma. Você vê que a pessoa ela não tem prazer de arrumar uma casa, não tem prazer de lavar uma louça. Isso não pode existir no meio cristão. Nossa casa é organizada. O Espírito Santo ele precisa de um lugar limpo para habitar. Os anjos gostam de lugares abençoados, lugares limpos. E quando tem esse desacordo, que nós vemos de longe que a alma não está em alinhamento com o Espírito, é porque com certeza já está atuando Mamon, que Mamon atua debaixo dos espíritos de escassez, estuda na avareza, que trabalha com a mulambo, e a mulamba atua nesse ambiente de sujeira, ela vive disso, e ela quer te levar para quê? Para miséria, para você perder tudo. Aí embaixo dela vem outros demônios da hierarquia menor, como eu falei, que são as patentes baixas, que está trabalhando tudo junto. Então, quando você tem esse conhecimento, na sua oração você já vai direto precisa ser cirúrgica. Não vou ficar 10 minutos orando se Deus falou, aqui tem esse trono, esse, desmascara esse, e ó, segue o teu rumo, Thalita, que você já fez o que você tinha para fazer nessa casa. Sim, e agora, nesse contexto, assim, por exemplo, de manter a casa suja, tipo, o quanto uma louça suja, às vezes, o quanto roupa suja no chão, quanto sujeira pode atrair esses demônios? Sim, eles gostam de cheiro. O demônio sente cheiro, tá? E o cheiro é um ambiente propício para eles virem. Tanto do cheiro, que eu vou entrar mais uma vez dentro de Lilith, que é do abuso sexual. Quando a mulher é abusada sexualmente, ela inala um cheiro, para você entender, o cheiro fica no ar. E você vê que uma pessoa que ela é abusada, uma sequência de abuso vem na família. Ou ela novamente é abusada, como eu já peguei muitos casos de pessoas que a família toda passou por isso, pelo cheiro. Eles vão te mapeando, é como se fosse um radar.
E eles vão certeiro onde tem. Então você tem que ter cuidado na sua casa, como você falou, manter ela limpa, perfumada, para eles terem essa oposição, não chegarem até ali. O seu trabalho aqui na Terra é atrapalhar ele, para você entender. Você tem que bloquear a ação dele. E tem gente que está facilitando a entrada deles dentro de casa. Inclusive com música do mundo. Aí é um outro ponto. Música do mundo. Na verdade, não é bem. Não seria música do mundo. Você, por exemplo, as música secular. Você ouviu uma música secular, por exemplo. Tem música que ela tem influência no mundo espiritual, na vida de quem ouve? Sim. Música secular, você vê que você vai identificar de longe que a pessoa ela é convencida, não é convertida. Quando ela traz funk gospel, pagode gospel para dentro das igrejas. Se você realmente nasceu do Espírito, você já deixou no mundo. Aquilo ali é uma batida que não é de Deus. Então, você vai ver dentro dos terreiros de candomblé que o batuque é uma porta grande para eles descerem. Outra coisa que faz também os demônios descer com mais intensidade, você vai ver que eles rodam, eles giram muito a pessoa dentro do próprio terreiro. Consequentemente, dentro das igrejas está tendo a mistura. Eles te embriagam aí dentro, ficam rodando e muitas vezes não é o Espírito Santo. E a pessoa começa a ficar tonta, embriagada e é mais fácil de você manipular ela. Até com uma profecia que vem da carne e não vem do Espírito. Que profecia para ser entregue tem que ter base bíblica. Você não pode falar só o que você acha, o que você gosta. Você tem que entregar na palavra. Olha, a Bíblia diz assim, assim, assim. Assim Deus está dizendo para a sua vida. Então, as pessoas estão tendo muita mistura, como eu estou dizendo. Mais uma vez, trazendo o que é do mundo para dentro das igrejas. Porque a alma governa o espírito. A alma governa... Então, essas músicas, elas podem ter uma grande influência maligna, sim, demoníaca. Porque a música é uma oração cantada. Sim. É onde você está orando a Deus ali em espírito e em verdade. Muitas vezes tem pessoas que você vê que só consegue ouvir a voz do Espírito Santo num louvor, que ela se aquebranta, ela chega mais próxima de Deus. E tem louvores que não está louvando a Deus. A própria batida não é de Deus. Você vê que a Bíblia é clara quando chega no Antigo Testamento, nos livros pentateucos, sobre anátema. Deus falou, não traga o que é do mundo para minha casa, eu estou vendo como anátema. E as pessoas estão trazendo do mundo, achando que porque orou, porque consagrou, Deus está recebendo. Ele não está. O que é de Deus é santo, o que é do mundo é do mundo. Então não pode, não queira você trazer coisas do mundo para dentro da igreja. Deus condena e ele abomina. Deus condena e abomina. Outra coisa, por exemplo, presente. Né? A gente ouve muito essa questão assim, às vezes de poxa, eu ganhei um presente, sei lá, e depois que eu ganhei esse presente, algumas coisas começaram a ficar estranhas, algumas comecei a ver coisa em casa, sim, né, o pessoal. O quanto, por exemplo, também existe influência demoníaca em um presente dado com má intenção? Sim, um dos maiores problemas é a incredulidade. Você vai ver que várias passagens bíblicas, Jesus vem rebatendo, inclusive os discípulos. Geração incrédula, está falando com os discípulos que caminham com Jesus. A incredulidade está enraizada dentro das pessoas. Não, eu ganhei e é abençoado. Não, desconfia, porque nós vamos muito pelo amor, para você entender, nós temos isso. Mas a pessoa que está trazendo um presente, muitas vezes a influência não é boa. Demônio não tem cara nem idade. Demônio não precisa ser novinho ou muito velhinho. Ele atua onde ele quer atuar, desde que ele tenha a legalidade. E tem pessoas que usam tanto de perfumes, né, consagram, fazem batismos ali no próprio, batizam a fragrância para a pessoa ficar encantada, aí a pessoa ganha, começa ali sem entender, o casamento já não faz sentido, já não vive uma vida mais abundante dentro de casa com os princípios bíblicos, porque entrou algo anátema, para você entender. E outra coisa é planta. Planta? Os maiores satanistas, as bruxas, agora a gente está entrando num padrão mais alto para você entender. Quando eu falo de satanistas e bruxa, é a hierarquia mais alta. A gente vai falar de resquício ou de alguns demônios infernais que atuam na bruxaria. Eles são especialistas em pegar a planta, que é uma planta divina, que é uma obra do Criador, mas eles tiram a areia, colocam muitas vezes sangue menstrual para destruir um casamento e te dá uma planta, e ela tá lindíssima por fora, e pior ainda, você está regando ela, Yang. Todo dia você rega a sua própria condenação. E muitas pessoas usam de terra de cemitério, coloca cruz invertida para você te atrair para a morte. Então tem vários rituais satânicos que eles entregam dentro de um presente, dentro de uma planta. E nós cristãos temos que ter esse feeling para identificar. Tenha sempre a desconfiança.
do que vem do mundo para você ou alguém te dar um presente, porque demônio não tem cara e nem idade. Ele pode vir através de uma pessoa que você mais gosta, porque está sendo influenciada. Nem todo mundo manifesta, mas tem pessoas sendo influenciadas e a influência atrapalha a vida de muita gente hoje em dia. Outro ponto também que isso são coisas assim que são de um contexto geral, que muitas pessoas até têm dúvidas ou tipo, já ouviu falar algo, mas não tem 100% dessa dúvida sanada, esclarecida. A questão, por exemplo, de filmes de terror. As pessoas que assistem filmes de terror, eles podem ser, que eu já ouvi que um filme de terror pode se transformar num portal que você abre dentro da sua casa. Como que é isso? Sim, a TV, o celular já é uma janela no mundo espiritual. Quando você acessa algo, os seus olhos são a janela da sua alma. O seu olhar carrega o fogo do Espírito Santo. Então nós temos o hábito de nos santificar, Yang. Eu não fico vendo algo que não me edifica. Eu prefiro blindar meus ouvidos, meus olhos e viver em santidade. E quando você abre essa legalidade para esses filmes de terror, é sim um portal para eles entrarem na sua casa. E muitas pessoas são viciadas nisso, gostam do filme mesmo já batizado, tomando Santa Ceia, e tem essa prática. E dentro desse filme de terror, vou entrar agora quando a gente passou no Halloween. No Halloween abriu 3 portais infernais. Começou no Dia das Crianças, com o trono de Moloque, que é sacrifício humano. As bruxas, elas entendem sobre os sequestros de criança para descer o sangue, arriar o sangue, porque os demônios descem no primeiro portal. Entra depois no Dia das Bruxas, que é o Samhain, é o Shabat negro que a gente fala. A gente não, as bruxas, perdão. E ali é o segundo portal. Eles descem com muito mais intensidade e fecham no Dia dos Mortos, que é um culto de necromancia, quando a pessoa sai de casa para ir para dentro de um cemitério, onde ali não tem mais nada. Ali só tá os restos mortais. A alma já não tá ali, Jesus já levou. Então, assim, as pessoas estão abrindo portas no mundo espiritual para esses demônios que atuam dentro dos cemitérios, que são as falanges de hierarquia baixa do cemitério, sem entendimento. E quando a pessoa pisa num portal desse e abre uma legalidade, começa a ter problema de suicídio na família, mortes prematuras, que não está na Bíblia, morte prematura, abortos espontâneos. Deus não está nisso, eu te provo na palavra. Ele não está nisso, ele disse multiplicai. Ele não quer aborto. Aborto é altar de Lilith. Lilith, ela vive de sangue menstrual, como vive de abortos, como ela vive da energia do parto. Tudo na Bíblia é profético, como eu falei, e altares levantados levantam demônios e está te oprimindo no mundo espiritual. E como você não tem conhecimento, você fica aprisionado uma vida inteira. Mas por que a pessoa da minha família morreu? Porque talvez você foi lá abrir uma porta. Porque talvez o pai foi lá abrir uma porta, porque a maioria dos problemas começa com o pai e a mãe. E chega nos filhos. Existe o livre-arbítrio, mas muitos problemas, como Marcos 9, dá vários parâmetros, que o problema estava com o pai. Jesus não libertou o filho. Depois ele foi no filho, Yang. Primeiro foi um tratamento com o pai. Primeiro no pai. Isso entra até a questão da maldição hereditária. Sim. Que às vezes, por exemplo, o pai bebeu muito, o pai usou droga e acaba respingando no filho. O filho, ele se torna um alcoólatra, por exemplo. Às vezes novo, 16, 17 anos, já se tornou um alcoólatra. Está diretamente relacionado, então, com a maldição hereditária. É uma maldição hereditária. Sim. Na Bíblia fala de ciclos. Sim. De 7 em 7 anos renova o ciclo de Deus, tanto para juízo quanto para bênção. Então, quando você vê até 7 anos, o pai e a mãe, ele tem uma procuração do céu quando ele está posicionado para quebrar tudo da vida do filho. Então, o pai tem o governo, tanto do céu quanto na terra. Só que se o pai está em desacordo, ele não quebra nada, Yang. E ali vai uma continuação de demônios. Vai se multiplicando. De 1 a 7 é uma quantidade. De 7 a 14 é outra, de 14 a 21 é outra, que é o exemplo de Marcos 9 no menino lunático. Aqui está falando de 3 ciclos. Por isso que tem uma quantidade de demônio que atua no menino, porque não foi quebrado no começo, Yang. Aqui quando Jesus diz assim, desde quando que o menino acontece isso? E o próprio pai diz, desde a infância. Aqui Jesus está fazendo mapeamento. As igrejas não fazem mais mapeamento. Então, você precisa saber a história, a raiz do problema. E aqui Jesus fala assim, por que os meus discípulos não conseguiram, né? Ele vai perguntar, o pai vai perguntar por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus fala, geração incrédula. A incredulidade que estava nos discípulos estava atuando no pai. Então, os espíritos têm conexão.
No mundo espiritual, ele identifica o que está em você e o que está em mim. E ali começou um agrupamento, para você entender. Os discípulos que estavam em Marcos 9 não estavam em Marcos 8, porque em 8 diz do Monte da Transfiguração que estava 3, Pedro, João e Tiago. Lá, quando Jesus subiu, ele teve uma seletiva, levou os que ele queria levar para apresentar o mundo espiritual. Ali está ativando o DNA deles, porque está se mostrando em glória. Eles não tinham isso, eles não tinham visão espiritual aberta. E Jesus mostra para ele, olha isso aqui, é o mundo espiritual. Só que esses 3 não é o que está em Marcos 9. Então, os que estavam não tinham tido um nível de libertação alta, não tinha caído as escamas dos olhos. E Jesus vem falar com o Pai, a incredulidade que está em você está nos meus discípulos, por isso que não expulsou. E quando você vê aqui, no versículo 18, a Bíblia diz assim, ele espuma, range os dentes e definha. Quem espuma e range os dentes é epilepsia, trono chamado Belial, que atua com o demônio chamado Omolu. Ele atua na epilepsia. Quando você vê definhando, aqui tem mais um código. Aqui está entrando os espíritos que atuam no cemitério. Exu Caveira, ele faz você definhar. Os trabalhos, quando são feitos para essas entidades, você vai ver que quando a pessoa procura no histórico da família e não tem um relato médico, não tem uma comprovação científica, é espiritual. Então você vai ser cirúrgico. Porque na Bíblia fala, só que muitas pessoas, como eu falei, eles querem ver escrito, só que o mundo espiritual você precisa viver, você precisa estudar. Paulo diz que nem tudo ele pôde dizer. Ele sabia até onde ele podia trazer. E muita coisa ele viveu no espiritual. E as pessoas hoje em dia não vivem mais no espiritual, porque foi como você disse no começo da sua geração. Lá tinha muito isso, eles buscavam com mais intensidade. Hoje em dia não tem isso. Eles querem uma fórmula mágica que solucione uma quantidade de problemas que está instalado na família, mas não se aprofunda no conhecimento. Eles não buscam, né? Não buscam, de fato, a informação, buscar entender. O adversário. É o que eu falei no começo da entrevista. Muita gente vê isso como um tabu, porque acha que, é heresia. Não está na Bíblia. O mal de muitas pessoas a Bíblia ela tem que ser o livro principal, isso é inquestionável, você tem que ler a Bíblia. E é sempre bom quando você lê a Bíblia, você complementar. Porque tem informações, por exemplo, que estão na Bíblia de forma mais... explicadas de uma forma mais simples, mas que se você vai ler um original, vai ler no hebraico, você entende melhor todo um contexto, até esclarece a forma que você estuda. Isso é importante. Agora eu quero entrar no outro ponto aqui também, que é a questão do trono de Lilith. Esse aqui é pano pra manga. Sim. Por exemplo, eu queria pegar a primeira coisa pelo contexto ali. São vários contextos que a gente vai abordar, mas eu quero iniciar pelo contexto ali da traição no casamento. A amante, a mulher que é amante de um homem casado, qual é a sentença que ela assina para ela mesma no mundo espiritual, quando ela se relaciona com um homem casado? Sim, ela já entra debaixo de maldição do próprio Deus, porque a aliança perfeita, o casamento perfeito é selado pelo trono de Deus. Então, quando você passa essa lei, você deseja o outro, você já está infringindo uma lei do mundo espiritual, que essa aliança aqui, ela não está aqui à toa, né? Nós temos uma comunhão, uma aliança mesmo com Deus. E no casamento tem pessoas que estão passando na frente de Deus porque quer o outro, quer aquela pessoa. E o adultério em si, ele só acontece quando entra o espírito de encantamento, porque tem portas abertas para esse trono que é chamado Lilith. Ela atua na perversidade sexual. Então, toda porta que você abre para ela vai se alimentando. E ela vai trazendo a quantidade de demônios para trabalhar abaixo dela, para você entender. Então, quando fala de traição, entra também o encantamento, que está debaixo do governo das sereias, né? As sereias atuam nisso com encantamento. Aí já entra Leviatã, que entra nas águas, para você entender. Então, não é só um trono que está atuando. As sereias, ela trabalha no encantamento. Então, para destronar isso, você precisa entender a hierarquia que está por cima. Não dá só para você falar uma coisa, tem que entender todo um contexto. E Lilith, ela vive de sangue menstrual e sêmen. Ela vive de sangue e sêmen? Sim. Por exemplo, nesse contexto específico ali da questão do trono de Lilith, como ele atua nessa questão do encantamento, né? Você falou de um pouco que é a questão do perfume, mas existe uma outra forma? Como que ela vai se instaurando aos poucos, às vezes num relacionamento com espírito de sedução e faz, por exemplo, acontecer um adultério? Então, vou partir do começo para você entender. O casal, marido e mulher,
Vamos supor que o homem abriu a legalidade. Ele passou um vídeo na madrugada e acessou uma pornografia. Ponto. Foi algo que ninguém viu, Yang. Mas Lilith viu, Deus viu, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, e já foi uma porta. A pornografia é uma porta. A pornografia é uma porta. Pornografia, masturbação. Muitas pessoas se tocam, né? Ah, ninguém tá vendo. Eu tô pensando na minha mulher. Não pode. A masturbação, ela pode no casal. Ele te toca e você toca ela. Isso tá permitido. Agora, tudo que o seu cônjuge não tá, não pode. Ela vem se alimentar disso, porque ela atua com Kundalini. Kundalini é um espírito que ele atua dentro da masturbação. Então, ela se enrola na coluna, Lilith, ela se enrola na sua coluna vertebral, porque ela entende que ali tem energia. Por isso que ela é chamada serpente tortuosa. Muitas pessoas, você vai ver quando vai fazer um processo de libertação, é cirúrgico quando a cobra está instalada. Ou a cabeça dela está acoplada na sua nuca, que está trabalhando com os espíritos de loucura, que é Belial, ou a cabeça da cobra está na lombar. Na lombar é o lesbianismo e o homossexualismo. Então, a cobra está governando, para você entender. Isso é profundo demais. Ela está governando. Então, automaticamente, é altar que a gente fala, é uma comida para ela. Para chegar no encantamento, ela identificou uma porta, Yang. Não tem como o encantamento entrar sem ter uma porta. Tem sempre uma legalidade. Tem sempre uma legalidade. Que é no mundo físico. No mundo físico. Então, o toque, beijo é laço de alma, beijo. Pacto de alma é o sêmen, é o contato. Então, piora um pouco a situação, que a sua alma fica fragmentada. A sua alma fica em pedacinhos. E hoje em dia você vê que as pessoas, elas se casaram, constituíram famílias, mas não conseguem gerar um filho. Por quê? Porque a alma está fragmentada. Ou quando gera um filho, ele apresenta trejeito masculino ou feminino. Nasceu menino, mas tem trejeito de menina. E você não sabe por que que veio. E você não estuda. E quando você vai ver a raiz do problema, talvez a pessoa dormiu com um homem no mundo e aquele homem dormiu com outro homem, mas não contou. E aquela transferência de demônio passou para aquela mulher no ato sexual. E está incubado, para você entender. Na melhor hora, quando você acha que você vai ter uma família, que você vai ser abençoada, transferir os demônios, porque não quebrou no mundo espiritual. Tem que fazer quebras dos pactos com esses demônios. E ele transfere, e ali começa grandes problemas, inclusive a partir da fala. As palavras de maldição que são geradas no mundo espiritual, quando a própria mãe declara no ventre, eu não aceito esse menino, eu não quero uma menina, você já está gerando maldição. Então, nem tudo é demônio, para você entender. A maior parte mas muitas coisas é a sua palavra, que Deus diz, eu vou fazer de acordo com o que você me pede. Então você tem que ter cuidado com o que você fala, sempre palavras de bênção, nunca palavra de maldição, porque Satanás ele fica aqui, com a procuração, e ele na melhor hora ele vai usar contra você. Porque ele é paciente. Sim. Esse caso entra, por exemplo, os pais que falam, às vezes proferem palavrão para os filhos. Sim, quando uma palavra lançada de um pai aprisiona um filho uma vida inteira. Eu peguei casos no meu ministério de pessoas gagas. Gagas, não falavam, não desenvolvia. E quando a gente estuda a raiz do problema, foi porque o pai disse, você é burra. De todos os irmãos você é a burra, e ela travou. E quando foi desbloqueado, oramos, cancelamos, mostramos na palavra que ela é filha amada, que Jesus tem pensamentos melhores, foi tendo um desbloqueio na mente dela. E ela fala normalmente hoje. Então, palavras aprisionam pessoas em cativeiros espirituais. E a pessoa fica uma vida toda. Se Jesus não chega com a palavra, você não rompe. Tem muitas pessoas, Yang, que hoje tem a vida financeira que está estacionada. Não rompeu. Você fica uma vida toda contando moeda. Isso não é o que Deus tem para você. Deus disse que Ele é o dono do ouro e da prata. Se analisa. Eu fiz isso, Yang. Chegou um tempo da minha vida que eu disse, Deuteronômio diz que as bênçãos perseguem o povo de Deus. Eu olhei para minha conta e falei, não tem nada me perseguindo, eu estou buscando emprego, eu estou correndo atrás. E Deus falou, se alinha na minha presença, quebra todos os altares. E quando eu consegui entender as escrituras, os códigos, Yang, o lençol de ouro se rasga. E as bênçãos, eu digo financeira, porque hoje é o que mais atrai os olhares humanos. Começa a chegar na sua vida e você não entende. Chegou um tempo de eu falar assim, da onde está vindo
tanto dinheiro físico, de tanto que caía na conta. Por quê? Porque Deus falou assim, chegou o tempo, enquanto eu assinava a rifa, enquanto eu ia para a loteria, enquanto eu estava alimentando Mamon, a vida está estacionada, aprisionada. E eu estou perguntando para Deus, cadê as bênçãos? E Ele está dizendo, você nem conhece o teu adversário, você não conhece com quem você guerreia, você está sentada fazendo peso no banco da igreja. E eu te chamei para uma obra grande. O banco da igreja é para ímpio, é para plano de salvação. Quem está sentado na igreja não tem um chamado, não tem um ministério, não entendeu o reino de Deus. Porque você não veio para cá ficar passeando, você veio trabalhar para Deus. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. E se você não está no centro da vontade de Deus, tudo fica bloqueado. Tudo vai paralisando. E quando você está no propósito certo, você vê vida espiritual ativada, ministerial, emocional, financeira. Aí você fala, agora eu entendi Deuteronômio 28. Então, nós precisamos nos analisar, Yang. Aonde eu estou errando? Não é colocar culpa em outra pessoa. A outra pessoa vai pagar o que ela fez, cada um vai pagar as obras que está fazendo na terra. Agora, tem pessoas que estão aprisionadas no luto. Você vê uma vida inteira no luto, não rompe, não prospera, porque o pai e a mãe já morreu e está colocando a culpa no pai e a mãe que não deu amor. Querido, não deu porque ele não tinha. Talvez o que ele recebeu foi aquilo. E se você está aprisionada dentro do cativeiro, aprisionando outras pessoas, você não vai ser liberta, porque a libertação é confronto. Você precisa soltar do mundo espiritual. Deixa, já foi o tempo. Eu tenho o governo, eu sou protagonista. O Espírito Santo governa a minha mente. O Espírito Santo, ele é limpo. E quando você tem ele governando a sua mente, tudo que você faz dá certo. Não tem dúvida. Quando entra a dúvida, é Satanás. Se você falar algo com Deus com dúvida, querido, repense. Ou é sua alma ou é Satanás. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele vai te dar certeza do que você está dizendo e onde você vai colocar a planta dos seus pés. Agora, você tocou no ponto que eu queria até ir mais a fundo nele, que é a questão ali dos jogos, né? O trono de Mamon. Você até tem o vídeo que você fala da rifa, né? A polêmica. A polêmica. Como que funciona o trono de Mamon? Como é a atuação do trono de Mamon no mundo espiritual nessa questão dos jogos? Tá. Vou falar de legalidades para as pessoas entenderem. Quando você assinou uma rifa, mesmo antes da sua conversão, e você não quebrou no mundo espiritual, tá lá o altar para você entender. Quando você assinou uma loteria, quando você abriu legalidade para jogos na internet, como hoje está muito, as pessoas estão viciadas, então você está alimentando esse demônio. Quando você ama o dinheiro, que você não consegue fazer nada sem ganhar um dinheiro, tudo tem que estar envolto do dinheiro, ele está se alimentando, você está alimentando o demônio. Quando você assina uma rifa, eu sou cirúrgica em te dizer, você quer ganhar o prêmio. É hipocrisia sua dizer que não quer. Porque se você quer abençoar, Yang, você abençoa na oferta. Você abençoa na oferta. Então, se a igreja precisa passar uma rifa, é sinal que os membros não estão libertos. Porque na igreja é dízimo, oferta e primícia. Ponto. Até o voto você não pode pôr valor, porque nem todo mundo tem dinheiro, Yang. Eu não posso falar que o voto hoje é R$50 e o irmãozinho que não tem. Então ele não é digno de participar? Então o voto pode ser um jejum, pode ser um tempo de separação para Deus, tantos dias orando na madrugada, não especialmente um dinheiro como estão fazendo hoje. Então tudo que está dentro da igreja tem que ser pregado como é. Não passando a mão. E quando você alimenta esses demônios, ele trabalha com Belial. Os espíritos de loucura trazem ansiedade. Você fica na expectativa. Porque tem pessoas, Yang, do fundo do meu coração, que elas assinaram uma rifa, R$5 para ganhar uma Bíblia de estudo. E ela está esperando ganhar, porque ela não tem dinheiro para comprar aquela Bíblia. Gerou uma ansiedade. Aí atuou Mamon com os espíritos de loucura, porque gerou já uma das filhas de Belial. E, consequentemente, talvez muitas pessoas vão dizer heresia. Não é heresia. Um abismo chama o outro. A santidade precisa ser completa. Eu não posso ser santa só aqui e aqui não. A santidade, ela é um todo. E as pessoas precisam entender que tudo que você abre legalidade, o demônio não brinca de ser demônio. Ele e é com força. Muitas pessoas brincam de ser crente, porque não tem a identidade de Cristo, que é cristão. Crente, até diabo é. Ele brinca aqui com essas escrituras, lê para você, ministra você, e você nem vai entender, porque ele tem muito isso de ilusionismo. O diabo te engana, ele trabalha ali te iludindo. E as pessoas estão alimentando demônios porque não conhecem o inimigo. Eu preciso bloquear a ação. Então eu não assino mais. Pode o mundo inteiro, Yang, assinar. Quem não pode sou eu. Dentro da minha casa alguém assina?
salvação individual. Eu estou buscando pela minha coroa. Eu não tenho como libertar o Yang. Se o Yang não quiser ser liberto, eu não tenho nada para te oferecer. E uma das coisas que eu mais bato no meu ministério, pastora, eu estou indo orar por uma pessoa e como é que eu vou libertar? Querido, simples e prática. Você crê nas escrituras? Não creio, eu não tenho nada para acrescentar, porque eu só tenho palavra. O que te liberta é a palavra. Pastor, eu creio, então a gente vai entrar na palavra e agora eu vou conseguir te libertar, porque quem te liberta é Jesus Cristo, não é a Thalita. As pessoas estão com idolatria. Eles estão fantasiando na mente deles que só aquela pessoa te liberta. Quando chega isso no meu ministério, eu preciso dela, ela tem que orar, eu falo, pode tirar, isso é idolatria, não vai alcançar nada, porque Deus me usa como usa o André, que usa a Janaína, ele não precisa usar só uma pessoa. Então nós temos que desvincular também isso, a idolatria. Idolatria não é só santo, e não é só um telefone, é tudo que você projeta algo no ser humano. Pessoas estão aprisionadas, colocando toda a sua expectativa no ser humano. Você tem que colocar aqui em Jesus Cristo. O ser humano pode cair. E se eu cair? O ministério todo cai? Não vai ter nenhum Yang para me levantar? De não olhar e falar para estender a mão? De falar assim, eu conheço a pastora Thalita, eu quero levantar a mão para ela, porque é um ser humano, porque eu sabia que ela poderia cair em algum momento, então eu gero isso no espiritual para eles. Somos pessoas que somos usadas, mas que temos falhas, então não tem uma idolatria. Você tem uma referência. Eu gostaria de ter algo que ela tem, um conhecimento, mas não desejar o que o outro tem, nem se apegar naquilo ali da vida do outro. Cara, isso aí é profundo, pastora, porque eu penso que as pessoas, elas falam muito, inclusive, isso da Igreja Católica, né? Não, mas porque a Igreja Católica, eles adoram imagem, sim, só que tem outro detalhe, às vezes a imagem do cristão, às vezes é um pastor. Sim. Às vezes porque ele idolatra, às vezes, um pastor, ele idolatra mais o pastor, ele segue mais um pastor do que o próprio Cristo, né? E isso que você trouxe faz total sentido, porque às vezes as pessoas, elas, quando veem assim que, poxa, você ora, você, através da palavra, faz uma oração de libertação, a libertação acontece, as pessoas começam a te idolatrar. As pessoas pegam Jesus, colocam de lado, coloca Deus de lado e coloca o homem no centro. A expectativa. Coloca a expectativa no centro. Como que você faz, pastora, para lidar com esse tipo de expectativa e deixar claro para as pessoas, não, calma lá, eu vou até certo ponto, mas eu não sou Deus na sua vida, eu não sou Cristo na sua vida. Sim, não. É difícil, deve ser muito difícil, muito, né? Muito, porque como você falou, eles estão vendo uma luz no fim do túnel, Yang. A vida tá toda escura, tá ali tudo aprisionada, aí chega alguém que traz uma luz, como a gente trouxe esses tronos. Nossa, hoje muitas coisas vai ser aberta na minha mente, talvez eu tô debaixo de um trono, eu quero libertação. Aí a pessoa fala assim, nossa, lá naquela pastora eu sei que eu vou ter, e eu quero que você entenda, eu só tenho conhecimento. A sabedoria quem te dá é Deus, e se você não tiver essa comunhão, não tem como Deus se revelar para você. Então o tempo todo eu falo, queridos, eu sou um vaso que quebra, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês estejam do meu lado, mas não me idolatrando. Tira isso da sua vida, porque se você entrar na idolatria, você vê que a Bíblia toda, Deus, a briga dele é com idólatras. Ele fala, eu não quero isso, eu não gosto. De Gênesis a Apocalipse é a mesma briga com o mundo, no mundo espiritual. As pessoas deixam Jesus de lado, como você disse, e tá buscando uma igreja. Você vê que tem muitos pastores aprisionando ovelha dentro de ministério. Não pode ir na outra igreja, isso aqui não é, isso não pode. Queridos, quem te aprisiona é Satanás. Você já saiu do Egito, você já foi livre. Se uma pessoa está te aprisionando, tem algo errado. Eu não posso estar aprisionada dentro de 4 paredes. A Bíblia diz em Atos que Jesus, Deus, ele não está limitado em 4 paredes. Yang, Deus não tem CEP. Muitas pessoas estão colocando Deus no CEP. Eu só tenho que ir nessa igreja porque aqui o profeta fala, aquela profeta traz algo. Idolatria. Então Deus não pode usar uma pessoa na rua? Então Deus não pode usar qualquer pessoa para você, só dentro daquela igreja, só o meu pastor, só que... Não, Deus já está vendo como uma idolatria. Então cuidado, que tem muitas pessoas que estão debaixo de condenação de Deus e nem é demônio. Nem é demônio, o demônio está rindo do lado. Ela mesma está se condenando porque ela não lê as escrituras. Ela está saindo do perfeito ensinamento de Deus, das leis bíblicas. Então, eu sou contra a idolatria e no final da minha oração eu quebro toda idolatria contra a minha vida. E eu entrego a glória para Deus. Agora, pastora, de todo esse contexto aqui que a gente falou, que esclareceu para muitas pessoas, a parte prática,
Como quebrar? Como é a oração, por exemplo, para quebrar a maldição? Como é a oração para quebrar, às vezes, aquilo que é ligado diretamente aos tronos, seja ele de Lilith, de Jezabel, de Mamon? Como, na prática, a pessoa que está em casa, ela pode iniciar esse processo de luta contra o mundo espiritual? Sim. Vamos partir do início. Uma pauta de oração não liberta ninguém. Igual as pessoas querem ler uma oração e falar, tô liberta. Não. A Bíblia diz, meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento na original é mundo espiritual. Então, você precisa conhecer o seu adversário. Então, o direcionamento que eu posso dar, Yang, vai estudar o mundo espiritual, estude o seu adversário, entenda as formas que ele entrou, por que ele entrou. O fechamento, Yang, é a oração. Porque eu não posso só orar e você não saber porque ele entra. Aí eu oro quebrando Lilith, mas no outro dia você está se masturbando. Então não faz sentido a oração. Aí, como foi o que eu te falei, sai 1, voltou 7. Então ela precisa entender, isso aqui é altar, isso também é altar, isso aqui. E ela tem um entendimento que agora, depois que limpamos no mundo espiritual, ela tem que ter compromisso. Porque a partir do momento que ela caiu e ela sabia que se masturbar não pode, entra transgressão e iniquidade. Transgressão e iniquidade. Aí já não é mais pecado. Ela já fez tendo a ciência. Né? Sim. Aí é onde Deus, a Bíblia de novo, de Gênesis e Apocalipse, falando de quê? Iniquidade. É um pecado enraizado aí dentro. Não, isso aqui não é nada não, a incredulidade. Não, isso aqui é muito. E demônio adora gente assim, que fala que é muito. Ele gosta de gente incrédula. É onde mais ele atua. Porque ele sabe da vulnerabilidade da sua mente. Então o segredo é orar e buscar conhecimento. Orar, buscar conhecimento, ter uma vida constante também, né, justamente de evitar o pecado, buscar formas de sair de fato dessa, às vezes, de uma engrenagem que acaba se tornando, que a pessoa fica ali e passa anos e anos e não consegue sair. É o caso, por exemplo, dos vícios. Você vê uma pessoa que, tipo, cara, há 50 anos o cara, tipo, tem um vício de beber. É um vício, tipo, de fumar. Como que isso pode durar tanto tempo sem que a pessoa, buscou uma alternativa? Ou talvez até tentou, mas é aquilo que você falou, buscou a alternativa errada, achou que era só fazer uma oração só e acabou. Não teve uma vida constante de oração, uma vida constante de busca e de busca de conhecimento, principalmente. Isso seria o principal fator de qualquer pessoa que está até hoje, até esse exato momento, ela não conseguiu se libertar, que é a pessoa às vezes que vai lá, te procura, pastor, eu não consigo me libertar de jeito nenhum. O principal defeito é esse, falta de oração constante e de busca por conhecimento. Eu acredito que hoje, como eu falei, quem liberta é Jesus Cristo, ponto. Sim. Você já sabe o caminho, mas você precisa de conhecimento. O que libertou a minha mente, Yang, de vários espíritos atormentadores era conhecimento, porque era um fantoche. Eu estava sentada, alguém manipulava, agora toma remédio, agora vai aqui, agora vai ali, mas não tinha libertação. Eu vivia recalculando a rota, o GPS. Ele não saía do lugar. E um dia Deus falou, você quer me conhecer? Eu quero que você tenha tempo para mim. E veio estudar. E começou a ativar no meu espírito, eu sempre tive isso de demônios, demonologia. Sim. E muitas pessoas me tentaram jogar água fria no meu ministério. O que é demonologista? Não existe isso, eu fiquei estudando demônio, mas Deus falou, contigo eu tenho isso, com o Yang eu não tenho isso. A árvore, para se completar, cada um tem que ter o seu chamado. E hoje eu tenho isso muito certo no meu espírito, hoje já não me dói mais quando alguém fala uma bruxa, algo. Eu sei que eu sou demonologista, o meu DNA espiritual foi ativado. Eu não sou Thalita. Thalita é o que minha mãe colocou na terra. O céu me vê como uma demonologista, eu sou caçadora de demônios. No inferno tem uma bandeira escrito, procura-se a Thalita, porque eu sou a pedra de tropeço no colo de Satanás. Você é a pedra de tropeço. Boa. Minha pastora, se você pudesse agora eu queria que você deixasse agora um conselho, né? Se você, vamos supor, fosse o último dia da sua vida, se Deus falasse assim pra você já lutou todas as guerras, agora vem aqui pra perto de mim, e você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem que fosse vista por todo mundo, qual seria a última mensagem da vida da pastora Thalita Lemos? Sim, vou abrir aqui um versículo que eu acredito que vai falar muito no coração de muitas pessoas. Romanos 8,5 diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a mente controlada pelo Espírito. Se eu puder te dar um conselho,
sai fora de dependência emocional de pessoas. Você coloca muito expectativa no ser humano. Aqui está claro o versículo quando diz mente controlada. Controlada é o que você dá ao governo. Então você tirou o governo de Jesus Cristo e colocou no ser humano. Isso eu digo para pastores, bispos, apóstolos, terapeutas, psiquiatras, psicólogas, um contexto em geral. Então, quando você entrega o governo da sua mente para alguém, a Bíblia está muito clara. É uma mente controlada pela natureza humana. Se quem governa a sua mente é Cristo, eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão, eu não tenho síndrome do pânico, eu não tenho histórico dos espíritos de loucura. Eu coloco o capacete da salvação todos os dias. Então, as pessoas precisam buscar conhecimento e sair dessa dependência emocional, para você não ficar aprisionado, Yang, como eu te falei, em pessoas e estar se desviando da rota perfeita que é o céu. Então, o conselho que eu te dou do fundo do meu coração, o que me libertou foi Jesus Cristo e o conhecimento, que hoje em dia eu continuo buscando e não vou parar, porque aqui é uma fonte inesgotável. Uau, pastora, que fantástico. A pessoa hoje que ela tem essa dificuldade no mundo espiritual, as pessoas que estão enfrentando essa luta e assistiram essa entrevista e já entenderam que é necessário orar, é necessário buscar, é necessário ter uma vida constante de oração, mas de qualquer modo elas querem ajuda, né? As pessoas, pastora, eu preciso de ajuda no mundo espiritual. Você tem algum tipo de mentoria? Como a pessoa hoje que precisa de ajuda no mundo espiritual, o que ela pode acessar com a pastora Thalita? Sim, hoje no nosso ministério, como eu disse, ele é pautado em conhecimento. O dom que eu mais exerço é o dom de mestre, que é o ensinamento. Eu tomei isso para mim quando Deus falou comigo sobre conhecimento. Hoje, no ministério, nós temos culto todas as quartas, que eu já passo essa profundidade nos cultos. Tem o canal do YouTube com vários vídeos, mas nós temos seminários que eu não, como eu te disse, eu não estou em mentoria, porque eu acredito que uma mentoria de 40 minutos eu não tenho como libertar o Yang, porque é muita coisa para eu passar. Então, nós temos o seminário que é Trono de Lilith, Trono de Mamon, Espíritos de Loucura. Eu tenho 44 seminários que eu aplico com excelência no coletivo. Então, ali eu passo tudo que eu tenho de conhecimento, aí no final eu faço a oração, porque Legal. eles entendem tudo e eles recebem um mapeamento, eu não tenho acesso, porque eu não preciso saber do seu problema, como eu disse, eu quero que você aprenda a lidar com o seu problema e você se torne protagonista. Então, no mapeamento, você vai identificando todas as portas que você abriu, que eu vou te ensinando e você vai vendo. Então, automaticamente, você não precisa do governo de uma pessoa dominando a sua mente. Você e Cristo tá tendo ali, ó, eu abri isso, e no final eu vou orar, nós vamos fechar, cancelar no mundo espiritual e você vai ter esse nível espiritual mais elevado da sua vida. Você vai ter o governo para você entender. Você vai tirar dos tronos. Legal. Então, a pessoa que ela quiser acessar todo esse conhecimento é pelo seu Instagram. Pode divulgar, deixa o seu Instagram, contato, pode ficar à vontade. Sim, meu Instagram é pastora Thalita Lemos Oficial. Lá você vai encontrar, né, o nosso Telegram, que é o grupo do Ministério. Temos obreiras que te ajudam 24 horas, tá? Você pode mandar o seu pedido de oração, elas vão te dar um direcionamento. Muitas pessoas pedem um conselho. Nós te damos um caminho. Lembrando, é um caminho, mas eu quero que você se levante e seja uma avivalista, seja uma libertadora. Se levanta na presença de Deus. Então, o Instagram é a minha ferramenta, né, a minha figura pública, mas nós temos o YouTube também, Ministério Pastora Thalita Lemos, que também tem muito conteúdo, e eu tenho o Telegram, que é o grupo do Ministério. Eu vou facilitar para vocês, eu vou deixar aqui na descrição, então, as redes sociais da pastora Thalita Lemos, vai estar aqui na descrição, aqui embaixo, tanto o Instagram dela, como as demais redes sociais. O Instagram, ele é o caminho de entrada, então, por exemplo, você clica no Instagram, vai no direct, chama a pastora, a equipe dela vai atender você, vai te dar todo o direcionamento que você vai precisar, e lá no Instagram também você vai conseguir o direcionamento para todas as outras redes sociais. Tem canal no YouTube? Tem o Ministério Pastora Thalita Lemos. Boa, tá bem posicionada. O canal da pastora também, então, eu vou deixar aqui na descrição. Você consegue já acessar aqui, se inscrever e acompanhar os conteúdos que a pastora entrega para vocês lá. Minha amiga, prazer te receber, cara. Prazer, parabéns pelo conteúdo. Eu fico muito feliz cada vez que eu vejo pessoas que entendem o seu propósito, né? Existem dois dias na vida de todo ser humano, que é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre o propósito dele. Verdade. E quando você descobre o seu propósito e exerce isso com muita precisão, com a certeza do que Deus te chamou, é fácil de você perceber a pessoa que ela cumpre o seu propósito. Porque quando a pessoa ela cumpre de fato o propósito, ela não se importa com
com o que as pessoas dizem, ela não perde tempo com o que as pessoas dizem, ela sabe para que Deus direcionou e ela cumpre esse propósito. É como uma flecha, né? Uma flecha, uma vez lançada, nunca mais ela vai voltar atrás. A flecha não é igual um carro que tem uma marcha ré, ela não retrocede. Perfeito. Ela segue até atingir o seu objetivo e cumprir o seu propósito. Então eu fico feliz, eu espero que você continue tocando milhões de pessoas, espero que você continue sendo luz para a vida de muitas pessoas, que você continue mostrando um caminho de direcionamento através da palavra para milhares de mulheres, que eu sei que são milhares, são milhões que estão completamente perdidas e precisando de auxílio no mundo espiritual. Que Deus continue te usando, minha amiga. Amém. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de estar aqui com você e que Deus prepare novos dias que eu possa vir novamente e trazer um pouquinho mais desse mundo espiritual. Foi um prazer te receber. Eu vou deixar as redes sociais da pastora na descrição. Então, segue a pastora, vai lá no canal do YouTube dela, se inscreve, acompanha, consuma este tipo de conteúdo. Conteúdo que te edifica, conteúdo que vai fazer você crescer espiritualmente. Eu vou ficando por aqui, mas eu sei que não ficarei sozinho, porque você também vai. Quem assiste o Yang uma vez, não quer mais parar de assistir. Então, para facilitar, eu vou deixar aqui na tela o próximo episódio. Você dá um clique aí e dentro de 5 segundos eu já te recebo com um novo convidado para uma nova entrevista e para garantir para você um dia de maratona Yang. Só clicar aqui que eu te espero na próxima entrevista.